Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre a autorização do MEC para o uso de nome social de travestis e transexuais nos registros escolares de ensino básico. Vamos conversar também sobre o Centro de Comercialização da Agricultura Familiar, que vai beneficiar pequenos produtores rurais de Alagoas. É agora no Pauta Especial, que já está no ar. A partir de agora, todas as escolas de ensino básico têm autorização para usar o nome social de travestis e transexuais nos registros escolares. Como essa conquista irá ajudar aos transexuais e travestis na educação? Quem vai responder para a gente é Rita Mendonça. Ela é superintendente dos Direitos Humanos da Secretaria Municipal da Mulher e dos Direitos Humanos. De onde surgiu a ideia, se é um aspecto legal, um marco legal ou uma vontade do governo? Na verdade, isso nada mais é do que colocar para garantir um direito humano, né? Às vezes a gente conversa de direitos humanos e associa a situação de prisão, como se diz às vezes até de uma forma pejorativa, o direito do bandido. Mas direito humano é o direito de viver com dignidade. E nada mais do que garantir a dignidade de pessoas trans e travestis do que ela ser chamada pela identidade de gênero dela. Porque imagine a situação de constrangimento. Você aparentemente é uma mulher, mas no seu registro civil, por você ter nascido com a genitália masculina, você tem o nome de homem e você ser chamado e se identificar, levantar a mão, né? Muita gente, às vezes, deixa, por exemplo, de frequentar ambientes, de buscar atendimento médico, porque não suporta o constrangimento de uma sala de espera ser chamada pelo nome que nada tem a ver com a sua identidade de gênero. Né? Então, isso é uma conquista importante para garantir a nossa segurança, nosso equilíbrio, nossa vida satisfatória. Eu acho que direito humano é tudo o que dá para a gente vida satisfatória e digna. Mas existe um marco regulatório disso? Veja só, nós temos um problema sério no Brasil nesse momento, que é a grande quantidade de deputados e senadores, né? Principalmente deputados evangélicos, cristãos em geral, e que assim não aceitam, não esbarram, né? Assim, não deixam que as conquistas do segmento LGBT eles sejam realizados. Então, hoje a gente não tem no Brasil praticamente direitos para a população LGBT garantidos por leis federais, por leis que saiam das assembleias, no caso de Estado, de Câmara de Vereador, no caso de município, e a nível federal do Congresso. O que a gente tem são portarias, que são documentos que saem de secretarias ou de ministérios, como é no caso o Ministério da Educação. Nós temos decretos, que são documentos que saem do gabinete dos prefeitos, governadores e presidentes da República, ou nós temos também jurisprudências que saem dos tribunais, que é aí onde estão as garantias das pessoas LGBT. Então, por exemplo, o reconhecimento do casamento, o direito à adoção, nada disso é uma lei, porque a gente não consegue fazer caminhar essa legislação, principalmente a nível federal, isso é nítido, né? Então, como é que a gente consegue? A gente avança através de leis menores, digamos assim. Então, no caso do MEC, isso já tinha acontecido, por exemplo, com o Ministério de Desenvolvimento Social, né, e agricultura agora que ele englobou, né? Então a gente já tem o direito de nossos cadastro único, nossos documentos da área de serviço social, de assistência social, eles já podem receber o nome, né, da pessoa, o nome social da pessoa. Na saúde isso também já acontece. A nível aqui do Estado de Alagoas, nós temos a Secretaria de Estado da Saúde e a de Direitos Humanos, que já tem suas portarias, ou seja, documentos internos dos secretários, que dizem como é que as pessoas devem ser tratadas. Mas não existe uma lei saída, por exemplo, da Assembleia Legislativa, que aí isso englobaria todo mundo, todo o Estado. Então é uma conquista, claro, a gente tem que comemorar, mas ela não é uma garantia absoluta, porque ainda há muita luta pela frente para se garantir o respeito e a dignidade das pessoas trans e travestis. Então a gente teria, enfim, assim, o entendimento de alguns governadores, prefeitos e um secretariado com aspecto mais humanista, né? Tratando a causa com outro olhar. Isso significa dizer que nós somos conservadores em geral? Ainda. E isso é uma situação, como bem você mencionou, né? O MEC ele fala nisso já do nível fundamental, e tem pessoas que acham que falar de sexualidade para crianças e adolescentes é estimular
ou o sexo, ou justamente que ela descubra, perceba a sua orientação, né, de gênero ou sexual diferente da genitália, do anatômico. Aliás, a presidente Dilma quase foi crucificada, né, quando pediu a elaboração de uma cartilha, né? E inclusive, assim, essa coisa de internet hoje, que a gente não sabe nem direito o que é verdade e o que não é, muitas cartilhas foram divulgadas que não eram o teor da verdadeira cartilha que foi elaborada. O Leandro Carnal chama isso de pós-verdade, né? Pois é. Na verdade de cada um, a verdade da mídia. Verdade, é isso mesmo. E aí o que acontece? A presidenta Dilma, durante o governo dela, saiu o decreto do nome social, que também já garante que todos os órgãos federais eles deem o direito à pessoa de ser tratada pelo nome social. Isso a gente já realiza com artistas, né? Xuxa, Pelé, esses não são nomes originais e a gente respeita isso, né? São nomes sociais. E a pessoa trans e travesti, principalmente, até para que ela consiga circular nos ambientes sem tanto constrangimento. A gente, às vezes, vê identidades femininas, como nós convivemos na secretaria, e os nomes de registro civil são Severino, Carlos, Antônio, e a gente não associa aquela figura feminina que se apresenta. Mas também tem um aspecto social, financeiro. Se você é travesti reconhecidamente importante, tem visibilidade, todo mundo lhe respeita, lhe chama pelo nome. Apesar de alguns incidentes, como o Pablo Vittar, teve um incidente depois de um poker show numa loja de departamentos em São Paulo. Ele foi atacado pelos fãs, né? E depois de um show também. Mas isso é diferente, se faz diferente, você compreende assim que depende da classe social, do poder financeiro. Por exemplo, o Pelé, negro, né? Representa um jogador, o melhor do mundo. A Xuxa, o Pablo Vittar. A Rogéria, a né? Rogéria. Pois com certeza. E também, assim, não só pela questão financeira, mas com dinheiro você tem acesso a outro direito humano, que é o direito à educação e à cultura, né? Então você consegue entender, você consegue aprender a refletir, né? Então muitas pessoas às vezes têm um preconceito porque elas não entendem do que se está conversando, né? A gente não quer, na verdade, estimular, mas a gente não pode, enquanto sociedade, enquanto governo, tolerar, como tem casos que nós convivemos, de crianças com 8 anos de idade que são expulsas de casa porque tem trejeito e a família não sabe administrar isso. E aí você está engrossando uma população de rua extremamente vulnerável, né? Porque você está expulsando de casa o seu filho. Que aí nos traz, de novo, nos remete a essa coisa da educação fundamental. A criança não é algo que ela consiga, o gênero a gente não consegue, pode até tentar esconder, mas é visível, tanto que a gente tem preconceito às vezes com aquele coleguinha que fala mais fino, que gosta de brincar com as coisas da menina, e o contrário também, porque normalmente a gente fixa no gay, mas a menina que tem trejeitos masculinos, que prefere as brincadeiras do menino, e aí a família tenta abafar como se com isso ela conseguisse matar o gênero verdadeiro da pessoa. Que a gente não tem respostas científicas ainda, mas que tudo leva a crer que é algo que eu já nasço com a minha orientação, independente do meu corpo anatômico. O ensino básico, né? A gente está falando de ensino básico. Até que idade, a partir de que idade esse ensino básico, ou até que idade o ensino básico? O fundamental, né? Que na verdade mudou muito, no meu tempo também não era assim. O fundamental, ele agora vai até o 8º ano, né? Aliás, o 9º ano, que era a antiga 8ª série, não é isso? E aí, justamente a portaria, ela fala disso. Mesmo nessa idade de criança e adolescente, isso seria um direito. E a gente consegue enxergar isso muito bem, por exemplo, com a filha da Angelina Jolie. Ela é uma criança que, com pouquíssima idade, ela não aceitava o vestidinho, o cabelo comprido, né? E aí, por ser uma pessoa de visibilidade, a gente acompanha pelas mídias o que acontece, mas a menina hoje se veste, se comporta e é chamada por um nome masculino, porque é como ela se sente um menino. Né? E a mãe, né, por ter esclarecimento, aceita e ajuda, né, orienta, dá a segurança até que a pessoa precisa, porque infelizmente ainda é bastante comum a gente reagir a essas situações de gênero, de questões de gênero com violência. Então é muito comum a gente ter pessoas mortas simplesmente porque têm trejeitos ou vestem roupas que não são associadas ao seu gênero. No caso da mulher, né, a lésbica, acontece casos que a gente chama de estupro corretivo, né, que pessoas obrigam elas, violentam elas sexualmente, alegando que com isso ela vai gostar do sexo com
o homem. Então, assim, são muitas situações de violência que a gente vivencia desde criança, só que a gente não conversa sobre isso. É um eterno conflito até a maioridade, um posicionamento de vida, um desenvolvimento intelectual, compreensão filosófica, enfim, mas que deve ser trabalhado desde a tenra infância. Agora, esse conflito também pode acontecer família, escola, amigos, também. Sociedade, igreja, porque é um conjunto, né? Pois é. Não adianta a escola aceitar se a família não aceita, se a igreja também não aceita. Isso. E o aceitar não significa estimular, não é isso, né? O que a gente quer é que essas pessoas não precisem passar tanta violência. Recentemente eu conheci o caso de uma pessoa extremamente bem posicionada aqui no nosso estado, aposentou do seu trabalho, avô, né? E aí separou da esposa e gostaria de finalmente poder assumir a identidade dele, que ele acha que é a identidade correta dele, que ele negou a vida inteira, mas aí também é já complicado. O envelhecer da pessoa LGBT também é outra situação que a gente se preocupa muito, porque normalmente, para que você consiga viver na sua identidade, você se afasta da família. Então, são pessoas extremamente sozinhas, muitas, como é o caso de trans e travestis, por não terem apoio familiar, acabam fazendo uso de hormônios e de silicone sem orientação médica, acabam com doenças graves. Por ser expulso de casa, muitas vezes estão mais vulneráveis à droga e prostituição, então mais vulneráveis a doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Solitários. Pois é, e idosos. Vulnerabilidade psicológica, né? Pois é. Então, assim, uma vida de extremo sofrimento, simplesmente porque ela tinha uma orientação diferente da que a gente, convencionalmente, na sociedade, acredita ser o correto. E, apesar dessa discussão vir à tona, independente da orientação de gênero, é necessário que o desenvolvimento pessoal, né? Com se certeza. apostar em si, se desenvolver, até mesmo para assumir as suas identidades com mais naturalidade e aceitação. Mas normalmente, como a própria família já não lhe valida, você segue a sua vida achando que você não tem valor, né? É um índice muito... Sozinho, né? Isso, um índice muito forte de pessoas com depressão, tentativas de suicídio, porque você gostaria de ser padronizado, né? Mas você não sente que aquela forma de viver, de expressar a sua sexualidade, o seu gênero lhe atende, e aí você se acha errado, e isso traz problemas sérios de saúde pública. As escolas foram todas informadas, isso é só na rede estadual, vai atingir os municípios, a rede privada? Aí veja só, quando houve o decreto federal, todo órgão federal deve trabalhar com isso. A gente sabe que isso é uma mudança gradativa, porque essa mesma sociedade que nega são os servidores públicos, são os usuários, então é uma coisa gradativa. Quando o próprio MEC também já direciona, já toma o seu posicionamento, então toda a estrutura da educação muda. Assim como foi a estrutura da assistência social e da saúde. Mas isso é uma construção, porque a gente tem que ir levando essa informação, a gente sabe que hoje ainda acontece, e não adianta também a gente condenar, porque o dia a dia, muitas vezes, ele é tão difícil, tão pesado do profissional, que ele não tem tempo de se sensibilizar, de se formar, né? A gente sabe que existe falhas nisso também, mas a tendência é que vá ficando cada vez mais comum. Não precisa brigar, é algo que você pode informar para ter o direito garantido. Se você tiver alguma resistência, o Disque 100 funciona muito bem, que é o Disque Direitos Humanos. Só discar o número 100 e fazer sua denúncia. Chega assim na nossa secretaria, eu costumo dizer, quando a gente não acusa o recebimento das denúncias, eles nos telefonam sem parar, então é algo que você pode denunciar e os órgãos competentes verificam. Conversamos com a Rita Mendonça, superintendente dos Direitos Humanos da CEMUR. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. No próximo bloco a gente conversa sobre o Centro de Distribuição para a Agricultura Familiar.